Uma pequena praça tem a forma de um hexágono dividido em triângulos, como ilustrado na figura. A reta que liga A e B está alinhada com a direção norte e sul, sendo A mais ao norte. Os espaços do hexágono fora dos triângulos são ruas nas quais uma pessoa pode caminhar. Quantos são os caminhos diferentes que uma pessoa pode seguir, sem sair da praça, para ir do ponto A ao ponto B, se, durante sua caminhada, ela sempre está mais ao sul do que estava em qualquer instante anterior? Eu vou nomear aqui o ponto de encontro entre as ruas, tomando, por exemplo, esse ponto central aqui como um ponto C, este ponto como um ponto M, aqui como um ponto N, aqui como um ponto P e aqui como um ponto Q. Então, os caminhos que vão sendo percorridos, eles são frutos de escolhas que são feitas ao longo desse processo. E ao serem feitas as escolhas, saindo do ponto A, escolhendo as ruas que eu vou percorrer, fatalmente eu vou chegar até o ponto B em algum momento. Então o problema pode nos levar para uma lógica simples da utilização do princípio fundamental da contagem. Mas aí há uma questão importante a ser analisada, que, partindo do ponto A, eu tenho três possibilidades numa primeira escolha. Ir para o ponto P, ir para o ponto C e ir para o ponto M. Então são três possibilidades na primeira escolha. Uma vez feita essa escolha, eu vou analisar as possibilidades quanto à segunda escolha. Então, se eu estou no ponto M, eu tenho como possibilidades o ponto C ou o ponto M, ou o ponto N. Ou seja, essa escolha me mostra duas possibilidades. A mesma coisa acontece no ponto P, onde eu posso ir para o ponto Q ou para o ponto C. Mas este não é o número de possibilidades se eu vou de A para C. Na primeira escolha, se eu tiver feito esse percurso, do ponto C eu não vou ter apenas duas possibilidades de escolha. Eu posso ir para o ponto Q, para o ponto N ou chegar até o ponto B. Então, nós enxergamos nessa visualização preliminar que o princípio fundamental não poderia ser atacado de uma maneira direta, de uma só vez, fazendo-se simplesmente multiplicações. Porque eu não tenho, para cada uma das três possibilidades, na primeira escolha, o mesmo número de possibilidades na segunda escolha. Então eu tenho algumas opções aqui para poder determinar o meu processo de resolução. Eu posso desmembrar o meu problema em casos, uma vez que se eu escolho o ponto M, ou o ponto P ou o ponto M, para cada uma dessas duas, eu tenho duas possibilidades para a nova escolha. Mas se eu escolher o ponto C, eu tenho três possibilidades. Então eu podia fazer essa separação de casos. Mas eu vou optar por uma outra maneira de resolução, que é o uso da árvore de possibilidades. Uma vez que os caminhos que saem de A e vão até B não são em número muito grande, eu não vou ter muitos caminhos, é possível enumerar cada um desses caminhos, e para ajudar nessa organização, nessa enumeração, a árvore de possibilidades é um excelente instrumento. Então, a partir de A, nós temos três possibilidades: o ponto P, o ponto M ou o ponto C. Há três possibilidades na primeira escolha. Uma vez feito essa escolha, então digamos eu fui de A para P, estando em P, é possível, numa nova escolha, ter duas possibilidades que são, a partir de P, ir para o ponto Q ou ir para o ponto C. Então de P é possível fazer duas escolhas que são Q ou C. E se nós estivermos no ponto M, a partir do ponto M, é possível também ir para C ou para N agora. Então, a partir do ponto M, é possível ir para N ou para C. E saindo do A e deslocando-se até C, saindo de A e deslocando até C, então nessa possibilidade, dessa primeira escolha, nos leva a ter três possibilidades na segunda escolha. Saindo de C, pode-se ir para Q, B ou N. Então, saindo de C, é possível ir para Q, B
ou N. Observe que se a possibilidade escolhida for o B, então o problema acaba. Então nós já temos um percurso possível, o percurso A, C, B. Então daqui para cá eu já não vou contar mais nada. Esse termina aqui. Os demais continuam. Então se eu tiver, por exemplo, em A, depois fui para P e depois em Q, há que se fazer uma nova escolha. Estando em Q, lembre-se que não é possível ir de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, então não é possível, por exemplo, escolher de volta o ponto C. Estando em Q, só há uma possibilidade, que é vir para B. Então de Q, chega-se fatalmente em B. E aí termina também mais um percurso formado, que é o percurso A, P, Q, B. Estando em C, é possível fazer três escolhas, três possibilidades nessa escolha, que são Q, B e N. Então, estando em C, Q, B ou N, e o B acaba. Estando em N, A, M, N, A, M, N, só há uma possibilidade, que é chegar em B. Então, em N, só é possível chegar em B e termina-se mais um percurso. Estando em N, da mesma forma, chega-se em B, só há uma possibilidade nessa nova escolha. A, M, C. Estando em C, é possível fazer as três escolhas mais uma vez, Q, B ou N. Então, Q, B ou N. E em B, encerra-se mais um percurso. Estando em Q, só há uma possibilidade, que é vir para B. E aí acaba. E finalmente aqui, estando em N, só pode ser feito, só tem uma possibilidade nessa escolha, que é vir para B. Estando em N, obrigatoriamente tem que chegar em B. E aí os percursos que ainda não terminaram, observe aqui, estou em Q, nesse caso, ou aqui também em Q, ou aqui em N. Qualquer um deles, seja o Q ou N, obrigatoriamente tem que ir para B. E aí encerra cada um desses percursos. Então de Q tem que ir para B, de Q para B, de N para B. Então a construção dessa árvore pode não ter ficado tão pequena, mas não é algo absolutamente difícil de ser feito, né? Com um pouco de destreza, isso aqui é feito em poucos segundos, né? Um pouco menos aí de um minuto talvez. Você na verdade consegue enumerar todas as possibilidades de caminho e cada um dos quadrados em que eu fecho em B me mostra um percurso diferente. E aí para nós contarmos quantos são os caminhos, os percursos diferentes que foram sendo obtidos na construção da árvore, basta contar os B que encerram cada um desses caminhos. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 11 caminhos diferentes que partem de A e vão até B, com a condição de que sempre eu tenho que percorrer de um ponto mais alto para um ponto mais baixo.